Ora então, bom dia a todos, bem-vindos ao Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, este ano também com esta vertente online. Vamos iniciar daqui a pouquinho o webinar sobre o projeto Vaca Loura, o webinar de título Vamos Conservar a Vaca Loura. Eu vou já apresentar o orador, entretanto queria só realmente relembrar que têm uma série de sessões à vossa disposição ainda no decorrer do festival, se quiserem juntar-se a nós, podem espreitar o programa em birdwatchingsagres.com. Começando este webinar de hoje sobre a Vaca Loura, tenho muito gosto em apresentar o João Gonçalo Soutinho, que é coordenador deste projeto Vaca Loura, que nos vai falar, e que para quem esteve ontem no webinar da Revolução Local com Pensamento Global, a Milena, oradora desse webinar, falou também no João um bocadinho, porque o João trabalha também no município de Lousada e lá coordena o projeto Gigantes Verdes. Portanto, podem também depois ir ao YouTube espreitar essa apresentação e saber um bocadinho mais sobre outros trabalhos do João. O João hoje vai-nos falar do projeto Vaca Loura e, portanto, eu vou passar a palavra para ele nos contar mais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou aqui partilhar o ecrã. Assim, começamos logo com umas imagens engraçadas. Bem, antes de mais queria só mesmo agradecer o convite e por estarem cá um domingo de manhã. Que também não é fácil, também, pronto, é o que é. Mas é ótimo, é sempre bom receber pessoas e falar sobre este projeto que nos tem dado muitas alegrias. Vamos falar deste bichinho aqui. Podem ver, a Vaca Loura. Espero que toda a gente já a conheça ou tenham tido a oportunidade de a conhecer. Se não, vão ter hoje a oportunidade. Pronto. O projeto vacaloura.pt nasceu em 2016 com uma parceria entre 4 instituições, a BioLiving, da qual faço parte, a Universidade de Aveiro, onde na altura estava a estagiar, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e ainda a Sociedade Portuguesa de Entomologia. Este projeto promove, acima de tudo, a ciência cidadã e a educação ambiental para conseguirmos conservar ecossistemas florestais e a biodiversidade associada, utilizando a vaca loura como uma espécie bandeira, um organismo que conseguimos alertar para vários problemas que estes habitats têm. Portanto, esta espécie em particular é de compositora de madeira morta, por isso tem uma função muito específica e que está muito mal, como é que é dizer, tratada quando falamos das florestas. E acima de tudo tentamos sensibilizar diferentes públicos para os problemas que estes seres vivos enfrentam e transformar a percepção pública sobre a gestão florestal e o que é realmente importante também, além de produzir riqueza, por assim dizer, devemos tentar integrar aqui medidas de conservação que permitam também os seres vivos sobreviver nestes espaços. E acima de tudo, que tenhamos uma cidadania ativa para a conservação da natureza em Portugal, pegando na vaca loura, mas ainda outros aspectos extremamente interessantes. Portanto, a vaca loura, como eu vos mostrei, é este bichinho, isto é um macho, tem as grandes mandíbulas, e que pode ter entre 8 e 12 cm de comprimento. É o maior escaravelho da Península Ibérica, um dos maiores da Europa, e é uma espécie que está diretamente ligada a florestas nativas maduras, a árvores de grande porte, principalmente carvalhos, e devido ao desaparecimento destes habitats e à extinção desta espécie em alguns países da Europa, foi definida como uma espécie a proteger pela Diretiva Habitats, entre outras, e encontra-se neste momento, na sua distribuição total, quase em risco de extinção. Em alguns países já se extinguiu completamente, noutros está a ser reintroduzida. Em Portugal e na Península Ibérica não sabemos exatamente o seu estado de conservação. Mas é uma espécie muito interessante, por isso aqui a utilizamos como bandeira, porque está ligada a tudo isto, é protegida, precisa das nossas florestas, e está ligada a contos e tradições populares do imaginário português, extremamente interessantes. Pronto, por ser um bichinho tão grande, e antigamente era muito comum encontrá-lo, faziam-se também umas coisas engraçadas, entre aspas, com as mandíbulas, que chamavam os cornos deste escaravelho, que eram utilizados como amuletos da sorte. Faziam-se pendentes para usar ao peito, em grande parte da tradição, eram oferecidos como ofrendas de namorados. Então ouvimos imensas histórias de quando, por exemplo, os meus avós eram mais novos e faziam isto. Mas já há outras histórias, por exemplo, prendiam fios à pata deste escaravelho, levavam-no a passear, ele começava a voar e iam passear como se fosse um helicóptero pelas ruas, em direção à escola, ou faziam um carrinho de bois com um bocadinho de madeira e umas coisinhas nos pinheiros e atavam aos bichos e depois faziam corridas com eles. Pronto. Era uma das brincadeiras de natureza. Este serviço está muito ligado a outras gerações e algo que se tem perdido imenso. O escaravelho tem vindo também a desaparecer
em muitas áreas, porque o habitat que precisa deixou de ser tão abundante como é preciso, mas que é muito interessante também perceber o seu ciclo de vida e realmente a sua importância do ponto de vista ecológico. É um escaravelho, tem um ciclo de vida de 3 a 4 anos, mas o que nós conhecemos, o adulto em si, só vive cerca de 1 a 2 meses. Portanto, eu gosto muito desta imagem porque nos mostra o ciclo completo, quase como se fosse 1 hora. Traduzimos 4 anos para 1 hora. Temos 5 minutos em que é um ovo depositado no solo junto à raiz de uma árvore morta, ou ainda viva, mas com partes de raízes mortas, posto no solo, onde desse ovo vai sair uma larva, uma lagarta, que vai se dirigir para estas raízes mortas e vai, durante 2 anos, alimentar-se e crescer desta madeira, ajudando a sua composição e desenvolvendo diversos nutrientes ao solo. É aqui que está a grande função dele do ponto de vista ecológico. Depois sofre uma transformação, a metamorfose, tal como as borboletas o fazem, e daí sai o escaravelho, que acontece normalmente esta transformação no final do verão, exatamente neste momento. As vacas louras que vão aparecer no próximo ano estão neste momento a finalizar a sua metamorfose, e de qual ficam no solo durante um bom conjunto de meses, à espera dos próximos dias de calor, para que possam sair cá para fora e durante 1 ou 2 meses, simplesmente acasalar, os machos lutam entre si com as grandes mandíbulas, e depois morrem todos. Neste momento já não conseguimos ver vacas louras vivas, morreram há cerca de 1 mês, deixámos de ter, e acaba de ser muito interessante porque temos aqui um período do ano em que podemos focar esforços para a sua conservação e unir as pessoas, e é exatamente isso que temos tentado fazer. Como eu referi, ela está a desaparecer principalmente por perda de habitat, não só a questão de cada vez temos menos árvores grandes, mas cada vez limpamos mais as florestas, pelo menos a nível de madeira de grandes dimensões, não deixando que esta finalize o seu ciclo e se componha, devolvendo os nutrientes ao solo. E este escaravelho, então, por ser tão grande que estas ligações todas, representa um grupo muito particular, que são os organismos saprocílicos. É simplesmente um grupo de organismos que tem uma função específica, neste caso, que tem uma dependência direta por madeira morta durante o seu ciclo de vida, tanto pode ser por se alimentar dela, como por fazer os seus ninhos nela. Estamos aqui a falar de birdwatching, podemos falar de pica-pau, pode ser considerado uma espécie de saprocílica, por 2 razões, na realidade. Por um lado, alimenta-se de muitos escaravelhos que decompõem a madeira. Por outro lado, chamamos também, como devem saber, acaba por ser um arquiteto das florestas, criando ninhos e inserções para a madeira ser exposta a agentes que o vão decompor. Por isso acaba por ajudar também à decomposição da madeira e depois controlando também os seres vivos que fazem isso. Mas temos são muitos seres vivos mesmo, na realidade são referidos cerca de 30% dos seres vivos florestais a nível mundial têm esta dependência. São principalmente invertebrados e fungos, mas que acabamos por falar então de quase 10% da biodiversidade conhecida à face da Terra e que precisa destes elementos. E se vamos perceber realmente o seu estado de conservação a nível ibérico, por exemplo, este é um relatório, e os esforços têm-se focado mais nos escaravelhos que fazem esta função. Houve um relatório que saiu no final de 2018, se não me engano, e que avaliou para cerca de 700 das 4.000 espécies conhecidas de escaravelhos compositores de madeira morta na Europa, o seu risco de extinção. E que deduziu que cerca de 18% encontra-se então em risco, ameaçado de desaparecer, mas existe uma falta de informação de cerca de 25% das espécies com valor astronómico, e que na realidade tanto pode levar a que na realidade cerca de 40% das espécies avaliadas estejam em risco de extinção. São valores um bocadinho assustadores, principalmente quando os colocamos em comparação com as outras avaliações efetuadas a nível europeu, em que os escaravelhos saprocílicos então estão aqui mesmo no meio da tabela, pelos seus 18%, e a nível de invertebrados, sempre que falamos de insetos em risco de extinção, estão aqui as abelhas e borboletas, na realidade 9% das espécies que estão em risco de extinção, pronto, tem a sua importância. As aves, também cá estão, 13%. Eu não sei se isto está atualizado, por isso não estiver, peço desde já desculpa. Libelas de libelinhas, mamíferos, e depois apenas, entre aspas, temos organismos com dificuldades enormes de locomoção ou de dispersão. Então, temos répteis e anfíbios que normalmente estão muito localizados nos seus locais, gafanhotos e grilos que têm pressões enormes à microescala da paisagem, e depois tudo que está ligado a linhas de água doce, porque não tem para onde ir. Então, temos aqui um grupo que tem necessidades, está com dificuldades e que não há assim tantos esforços a serem feitos para a sua conservação. Por isso podemos falar da vaca loura, até porque conseguimos perceber diretamente que os grandes impactos que estas espécies têm, isto é tirado deste relatório, estão diretamente ligados à mão humana. Temos as questões de
gestão florestal, remover a madeira, limpezas florestais, é o primeiro grande problema. Logo a seguir temos as questões de urbanização e desenvolvimentos turísticos, que trazem outros problemas. Este relatório identifica, particularmente para a Península Ibérica, o problema dos incêndios, o aumento da sua frequência e intensidade. E depois temos plantações de papel, modificação dos sistemas naturais, agricultura, por aí fora. Acaba por ser bastante preocupante, que é a gestão de território, acima de tudo, que tem levado ao desaparecimento destes organismos. A madeira morta não é só importante por ter este papel direto para os organismos, mas que na realidade ajuda a regular os ciclos de nutrientes, a devolver toda a matéria que está nesta madeira ao solo, a fixar carbono, que é também muito importante, fixando no solo, a reter a umidade, acabam por servir como esponjas nos espaços florestais e até como suporte de solos, porque podemos dispor a madeira no solo de forma a evitar também a erosão em zonas um bocadinho mais ruidosas. E há vários estudos que também nos mostram quanta madeira morta realmente deveríamos ter nos espaços florestais. Em média, o valor mínimo estamos sempre, para os vários tipos de floresta, pelo menos iam haver 10 metros cúbicos por hectare de madeira morta para que as comunidades de organismos compositores de madeira morta estejam equilibradas. Pode variar um bocadinho e pode ir para valores muito superiores. E depois também há relatórios que nos mostram quanta madeira morta existe disponível em cada país da Europa. Felizmente o volume médio a nível europeu está um bocadinho acima do valor mínimo identificado. Não sei se já encontraram Portugal, mas é muito rápido, porque está logo em quarto lugar, com apenas 2,7 metros cúbicos de madeira morta nas florestas, em valor médio. Apenas madeira que esteja em pé, porque madeira caída ou não foi quantificada, ou na realidade não existe assim tanta, porque, pronto. É um bocadinho assustador, principalmente se comparamos com os grandes países de referência na gestão florestal, a França, a Alemanha, que estão, na realidade, nos países com mais madeira morta disponível e que já há muitos anos têm inserido esta componente na gestão dos espaços florestais, percebendo também que, potenciando a biodiversidade, estão a potenciar a produtividade destes espaços e o seu equilíbrio. Até porque madeira morta não são só árvores caídas e em pé, estamos também a falar então das árvores, os gigantes verdes, como eu gosto de chamar, são árvores que estão em pé, que estão vivas, que são muito antigas, e que grande parte das suas componentes na realidade estão mortas, mas a árvore continua a fazer o seu processo. E que é muito interessante que estas árvores, por terem o que nós chamamos também os microhabitats, que são as cavidades, ramos mortos, estruturas, que potenciam os seres vivos a viver nelas. E que normalmente, quanto maior for uma árvore, maior vai ser o número e a diversidade de estruturas que estas árvores vão ter. A vaca loura também está aqui nesta imagem, está um bocadinho diferente porque está em fase de larvar nas suas raízes a fazer o seu propósito. Mas pronto, dando este enquadramento todo, voltamos aqui à vaca loura e porque é que estamos a fazer isto tudo. Como percebem, então, é uma espécie que liga a tudo isto, é protegida, liga às pessoas, precisa de árvores grandes, em espaços florestais, que normalmente devem ser nativos, madeira morta, que está a faltar, e conseguimos trabalhar também as componentes sociais com as pessoas, por ter esta ligação às gerações passadas, e por ser um bicho grande, chama a atenção, fácil. E então o que é que nós fizemos? Em 2016 criámos, acima de tudo, várias etapas de trabalho. Começámos por criar uma imagem associada ao projeto, que vem diretamente da espécie e que liga muito facilmente a tudo que fazemos, e começámos a criar mecanismos de interação com o público para realmente ativar a cidadania ativa que pretendíamos. Criámos um website, uma aplicação móvel, estamos nas redes sociais com um crescimento incrível. E pretendemos sempre que podemos também estar presente em feiras, em encontros, tal como estamos aqui hoje, dando este tipo de palestras, conferências, workshops. Temos também a componente científica, porque temos esse interesse e estamos também presentes sempre que podemos em congressos, conferências, com apresentações. E fazemos uma coisa que eu adoro, que é ir com as pessoas para o terreno, olhar para as árvores, procurar vacas louras e outros seres vivos e realmente perceber que as árvores não são todas iguais, pelo contrário, são todas realmente muito diferentes e conseguimos, apenas olhando para elas, distingui-las, identificá-las e perceber a sua história. E fazemos isto com graúdos, mas também com miúdos. Isto foi uma atividade que fizemos em Tomar, foi muito engraçada, fomos com este grupo, foi um campo de férias para um espaço florestal da aldeia deles e pedimos-lhes a todos para encontrarem um escaravelho. Pronto, olha, em 5 minutos saem daqui, vão correr um bocado, tragam um escaravelho. Eles voltaram 5 minutos depois, ninguém trouxe nada e eu pedi 5 minutos para mim e andei 5 metros para o lado, tinha um tronco de um sobreiro caído no chão, virei-o ao contrário e tirei 5 ou 6 escaravelhos lá de baixo. Alguns deles são registros novos para a localidade
até para a quadrícula do país, e eles perceberam logo que acaba por ter uma importância. Acabámos por fazer depois umas ações para a conservação da espécie no local, muito interessante, e temos tentado fazer isto noutros sítios sempre que podemos. E depois temos as questões mesmo mais ativas e mais científicas de incentivar a ação cívica e que podemos, tal como é o tipo desta palestra, é como é que podemos ajudar a conservar a vaca loura em Portugal. E uma das formas mais simples é sempre que tivermos a oportunidade de ver uma vaca loura ou outro escaravelho qualquer, registar na nossa plataforma o seu avistamento. Pode ser a partir da aplicação móvel, que infelizmente agora está um bocadinho em baixo, estamos com umas atualizações, mas o nosso website tem isto tudo a funcionar e tem sido ótimo o alcance que temos feito nos últimos 5 anos. Podemos ainda adotar percursos de monitorização, eu já vou falar de detalhe em cada uma destas ações. Construir abrigos, basicamente é colocar madeira em espaços, madeira que possa decompor, não causando problemas de segurança e que potencie o habitat da espécie. O que fazemos aqui é escavar um buraco no chão, enterrar madeira para imitar as raízes das árvores e depois tapar minimamente e esperar que elas encontrem isto, mas se elas não encontrarem, há muitos outros organismos que possam encontrar. Pensando a longo prazo, tentamos também trabalhar no restauro de áreas florestais, plantando árvores e trabalhando sob coberto para que tenhamos espaços saudáveis a longo prazo. E procuramos ainda identificar os habitats desta espécie, ou as árvores grandes onde elas ainda ocorrem, em que estruturas e em que sítios ao longo dos anos temos feito isso. Felizmente também temos conseguido replicar estas ações com uma nova estratégia que estamos em ação, que também vou falar entretanto, e temos feito também um evento anual durante um fim de semana, unir as pessoas e dar-lhes a conhecer a vaca loura no pico de atividade da espécie, tem tido resultados fenomenais. Eu tenho falado muito da vaca loura, mas na realidade o projeto fala também de mais alguns escaravelhos ligados a ela e ligados aos seus habitats. Temos a vaca loura, a vaca ruiva, que tem uma distinção muito simples, que é a principal, além das mandíbulas e do tamanho, etc. As antenas têm uma distinção no número de lamelas existentes. A vaca loura tem 4, a vaca ruiva tem 6. E falamos ainda mais das escaravelhos um bocadinho mais pequeninos, da mesma família, que é o Dorcus, Paralelepípedos e o Platycercus spinifer, que não têm nomes comuns, peço desculpa, os insetos é complicado. E depois alargamos também para um conjunto de outros escaravelhos de grande dimensão, que têm os mesmos tipos de habitats, o capricórnio dos carvalhos, o rinoceronte e outros ligados a pinheiros. E tem sido muito interessante também, porque as pessoas começam-nos a mandar fotos de tudo e tem sido extremamente interessante. Criamos também algumas facilidades de comunicação para que as pessoas consigam distinguir as espécies e as suas regiões no país. E só a nível, por exemplo, este ano foi brutal, porque temos um crescimento enorme na informação que conseguimos receber, apenas nos registros que as pessoas nos foram mandando. Este ano conseguimos ter mais de 1.300 avistamentos de vacas louras no país. Foi quase um duplicar do número que aconteceu em 2019, apenas entre aspas, 699, e que temos felizmente, à medida que o projeto vai crescendo e tendo mais alcance, também tem trazido resultados a nível do número de avistamentos recebidos. Este ano foi mesmo alguma coisa fora do normal e acreditamos que tenha realmente a ver com o alcance que o projeto teve. Eu já vou explicar o que é que aconteceu para que o projeto tenha tido um aumento de alcance também fenomenal, mas que são dados muito interessantes. Por exemplo, a vaca ruiva foi exatamente o mesmo. Na realidade, não duplicámos, mas quadruplicámos quase os números do ano passado, porque começámos a agir de forma local em vez de forma global, que é o que tínhamos feito global, nacional, que é o que tínhamos feito até agora. Isto tem sido muito interessante, porque este aumento de registros, sabendo os pontinhos onde é que as espécies vão encontrando, tem permitido também, e isto é um dos grandes resultados que temos, perceber melhor a distribuição que estas espécies têm no país. A vaca loura em particular, sabíamos que com os dados publicados fizemos um levantamento, elas encontravam-se nestes pontinhos cor-de-rosa mais claros, em 2016. Depois aproveitámos e fomos visitar muitos amigos nossos dos museus e procurar artigos daqueles escondidos, coisas antigas, para perceber outros dados de distribuição que não eram conhecidos no país. E conseguimos aumentar um bocadinho para estes cor-de-rosa, assim, intermédios estão aqui. E depois o que aconteceu foi que nestes últimos 4, 5 anos do projeto, recebemos dados em todas estas zonas onde estão a vermelho escuro, que, dada a espécie só aparecer durante 1, 2 meses no verão, era impossível para nós, como investigadores, ou quem quer que seja, cobrir o país todo e a sua distribuição neste período, ou durante vários anos. O que aconteceu foi que conseguimos quase duplicar a distribuição conhecida da espécie no país até ao momento. Aqui faltam os dados deste ano, que é até o ano passado. Eu penso que agora já conseguimos, mas não tive tempo de atualizar os mapas, peço desculpa. Isto é interessante ver, por exemplo, para a vaca loura aconteceu isto, quase duplicámos, e era um sabido que até já se conhecia mais ou menos bem a sua distribuição. Para a vaca ruiva,
até o final do ano passado conseguimos mais do que duplicar a distribuição conhecida, com zonas quase novas de conhecimento para a distribuição da espécie. Por exemplo, a zona toda do Montezinho não se fazia. Temos aqui um registro, mas é de 2019, foi publicado no outro artigo fora do projeto. Não se fazia ideia que a espécie lá estava, e agora já conseguimos encontrar imensas quadrículas da sua distribuição, até aqui também na fronteira. Mas depois temos aqui, como podem ver, uma ação muito forte na zona de Leiria, de Santarém, zona centro-oeste, e que se distribui então até à zona de Sintra. O Dorcos também tem tido um crescimento bastante interessante, estamos quase um bocadinho mais a conhecer muito a sua distribuição. Está em quase todo o país, por isso aqui é mesmo uma falta de conhecimento brutal. E depois o Platyceras, que é um bichinho muito pequenininho, que se encontra no topo das serras. Tem sido muito difícil ter registros. Este ano foi ótimo, conseguimos ter 5, que até o ano passado tínhamos tido 5, até do projeto completo tínhamos tido 5, este ano conseguimos também ter só 5 deste ano, em 2 quadrículas novas. Foi ótimo, só que ainda não consegui cá colocar. Tem sido muito interessante então perceber isto, que é o impacto que temos como cidadãos diretamente na conservação das espécies. Estamos a falar do maior escaravelho que existe no país. Imaginem todos os outros são minúsculos que não se faz ideia da sua distribuição, que é mesmo uma falta de conhecimento assustador. Pronto. Além disso, então, temos crescido imenso como projeto. Temos, no ano passado, fizemos o primeiro fim de semana da Vaca Loura, conseguimos fazer 5 atividades em todo o país para dar a conhecer esta espécie. E este ano conseguimos duplicar e na realidade já fizemos 15 ou 16 atividades em 3 localidades durante vários dias consecutivos e que trouxe resultados também brutais. Pronto, o ano passado conseguimos ter 134 participantes e foram vistas 31 vacas louras. Este ano conseguimos aumentar um bocadinho os participantes, até por causa dos tivemos que restringir a 15 por atividade devido ao Covid. Mas o que aconteceu foi que tivemos muitas mais atividades, mais ou menos o mesmo número de participantes, mas muitas mais vacas louras. Conseguimos escolher e alcançar locais que não tínhamos tido a oportunidade de fazer estas atividades noutros anos, que então conseguimos dar a conhecer imensos escaravelhos, imensos seres vivos a um grupo de pessoas que acaba por ser interessado e que não tinha tido a oportunidade até o momento, ou já não se lembrava de ver este escaravelho. Então, mas como cidadão, o que é que qualquer um de nós pode fazer? Podemos então registrar avistamentos e depois podemos fazer mais uma série de coisas brutais e que temos conseguido, felizmente, replicar em várias ações. Pronto. Uma delas, então, são os registros de avistamentos, mas outra coisa muito interessante é ajudar na monitorização durante o período de atividade da espécie nos seus vários locais. Colaborando com a Rede Europeia de Monitorização da Vaca Loura, que é um projeto à sua escala, podem ver aqui, a espécie ocorre em toda esta área da Europa, que temos parceiros em todos estes países a replicar um protocolo de monitorização para conseguir comparar o estado de conservação das espécies nos vários países. Em 2016 éramos cerca de 14, isto tem crescido um bocadinho, com vários pontos. Em Portugal, neste primeiro ano, tínhamos 4 ou 5 locais e este ano conseguimos, dado também o apoio do IPDJ e conseguimos envolver a imensa comunidade, conseguimos ter só em Portugal 40 locais a serem monitorizados durante o verão, foi ótimo. E que replicaram um protocolo que é muito simples, que é fazer uma caminhada uma vez por semana durante semanas consecutivas, já ao anoitecer, que é normalmente a altura do ano em que a espécie está mais, a altura do dia que a espécie está mais ativa, e contar as vacas louras que vemos a voar ou nas árvores que nos envolvem. Então o protocolo é isto, é mesmo simples. Se tiverem interesse, depois podem também consultar no nosso website. E que permite também avaliar o habitat todos os anos para perceber se as tendências que vamos encontrando estão diretamente ligadas a alguma ação que aconteceu. Outra coisa mais simples que fazemos é criar então estes abrigos, que é enterrar madeira no solo, meter lá uma plaquinha a falar da vaca loura e esperar que elas encontrem isto. Por exemplo, este abrigo da direita que está aqui foi construído em 2017 e eu fui lá há 2 semanas e já quase não tem lá nada, porque a madeira já está quase toda podre, está a casca só, mas é muito interessante. E estes abrigos são muito fáceis, é mesmo abrir um buraco com 1 metro quadrado e meio metro de profundidade, meter a madeira em pé, voltar a meter a terra, esperar que as vacas louras o encontrem, metem lá ovinhos e comecem a alimentar-se esta madeira e comecem também a sair depois, mais tarde, até que fica todo desaparecido. E há abrigos, aqueles pequenos que eu mostrei, mas depois também há abrigos gigantes com anfiteatos e vacas louras feitas de madeira. Isto é no Reino Unido, claramente. Mas que nos podem inspirar a fazer coisas super engraçadas por cá. Por exemplo, em Lousada, o que temos feito, numa das ações que tem
tido a oportunidade de conduzir por lá, é toda a madeira que resta de podas municipais tem sido levada para espaços florestais e colocada nestas vedações que fazemos ao longo do caminho deste espaço que vai ser aberto para visitação, de forma a não só limitar o acesso das pessoas a certas áreas mais sensíveis, mas também a criar então abrigos para a biodiversidade, e não estamos a falar só de escaravelhos, que potenciam também a decomposição natural deste material, que normalmente é completamente desperdiçado e não se usa para nada, e aqui o utilizamos como abrigo, e é fenomenal caminhar por aqui e ver as carriças a voar, todas malucas, a sair dos ninhos, por cada passo que fazemos. É fenomenal. E outra coisa que fazemos em Lousada é realmente perceber então e mapear, e estamos a tentar replicar isto noutras áreas, mapear as árvores que têm potencial para ter a espécie, como por exemplo este grande carvalho com este tumor, que é um dos sinais que leva, muitas vezes as vacas louras estão associadas a estes grandes tumores, procurar estas árvores e saber onde é que elas estão. O projeto Gigantes Verdes, eu penso que posso falar muito rápido por ele, que eu tenho feito por Lousada, é mapear, identificar e caracterizar as árvores de grande dimensão do concelho, num processo contínuo já desde 2017, e que temos percebido também que acaba por haver uma ligação direta da presença destas árvores à espécie. Pronto, estas estrelas são registros de vacas louras no concelho, que estão quase todos associados à presença de carvalhais ou carvalhos sozinhos, que têm condições suficientes para albergar a espécie. E temos trabalhado na preservação destes elementos, seguindo alguns passos de ação, que começaram numa fase inicial por saber onde é que estão estas árvores, saber o seu valor, calculando os serviços e ecossistema prestados pelos mesmos. Estamos agora numa fase de implementação e criação de mecanismos de salvaguarda das árvores, desde criar regulamentos que permitam proteger as árvores pela sua classificação como de interesse público ou municipal, e acima de tudo queremos trabalhar com a sociedade para valorizar estas árvores, criar mecanismos que levem ao aumento da percepção da importância e do valor destas árvores, e que, se conseguirmos criar mecanismos de remuneração, financeiros ou não financeiros, algum tipo de apoio que possamos dar a estes proprietários para que consigam melhorar a gestão destas árvores e diminuir as grandes causas de abate destes gigantes, que conseguimos identificar em Lousada também, que estão diretamente ligados a duas grandes ações, são mais algumas, mas as duas principais, que é o aumento da urbanização, construir casas, ruas, zonas industriais, ou a intensificação agrícola da transição de zonas de agricultura tradicional para zonas de transição intensiva, principalmente para vinhas, que é o que por lá domina. E temos feito uma coisa muito interessante, que é replicando estas ações, criando mecanismos de educação e formação para embaixadores, que são pessoas ou entidades que em diversos locais do país consigam agir à sua escala local para replicar ações que tentamos fazer à escala nacional. Por isso é que, por exemplo, este ano tivemos resultados incríveis a nível de registro e de atividades a serem feitas, porque tivemos pessoas motivadas, presentes no projeto, que nas suas comunidades acabaram por fazer atividades extremamente interessantes e agilizaram completamente as pessoas para mapear a distribuição das espécies no seu local. Por exemplo, a vaca ruiva, o que nós fizemos foi chegar, apesar de ser que foi aqui na zona de Leiria e Santarém, encontrar entidades que agissem nesta região e que pudessem ajudar-nos a realmente perceber a distribuição da vaca ruiva por lá. E conseguimos aumentar imenso esta distribuição nesta região, só por termos 3 entidades connosco que trabalham com as comunidades e conseguiram fazer coisas incríveis. E temos esta rede a crescer, temos sempre a porta aberta para receber pessoas que tenham interesse em ajudar, a colaborar e consigam nas suas comunidades também agilizar diferentes ações. Penso que é isto. Obrigado. Acho que consegui cumprir o tempo. Ótimo. Perfeitamente, João. Muito obrigada. Eu estava aqui a dar uma olhada ao chat. Se alguém quiser acrescentar umas perguntinhas, estão à vontade para pôr no chat e eu vou passando ao João. A Cris pergunta se já pensaram em contactar com as ecoescolas e, portanto, diz até que vos pode pôr em contacto, portanto, depois podem conversar. Muitas mensagens de parabéns, houve alguém que gostou imenso das imagens, sobretudo aquela imagem dos microhabitats, as pessoas ficaram deliciadas. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas, eu tenho um par delas que gostava de te fazer, João, vou aproveitar. Eu reparei que os mapas são todos de Lisboa para cima, digamos, é tudo centro-norte do país. Sim. Não há vacas louras no sul de Portugal? Não há vacas louras no sul de Portugal.
O que acontece é que esta espécie em particular parece estar extremamente dependente do carvalho alvarinho, Quercus robur, e onde estiver o Quercus robur, ou onde estiver a sua distribuição natural, é onde a espécie acaba por ocorrer. Há registros muito antigos, ou há indícios de registros da sua presença em Monchique, por causa do canariensis, dos outros carvalhos, de folha caduca, mas não conseguimos comprovar isso ainda. E não nos parece que seja realmente algo plausível de acontecer. Em Lisboa ainda ocorre, em Sintra, na Serra de Sintra. Pois, aqui alguém perguntava, o Carlos Alberto estava a perguntar precisamente se existe em Lisboa. Portanto, Sim. a resposta é Por na exemplo, na zona da Quinta Serra da de Sintra. Galeira ou noutros espaços é possível observar a espécie e nós temos trabalhado com eles e feito atividades, por exemplo, fim de semana da Vaca Loura, durante os 2 anos que já fizemos, conseguimos fazer atividades lá e fomos conhecer a Quinta à noite, que é algo também Sim, mágico. sem dúvida. A Cris diz: se não há nomes comuns, vocês podem arranjá-los. Foi assim que eles apareceram. Portanto, aí uma sugestão, se calhar, também de forma de comunicação do projeto, vamos arranjar nomes para estes bichos. Sim. Eu queria aproveitar também para perguntar, porque achei super interessante aquela ideia de que vocês estão a usar a Vaca Loura para ela ser muito conhecida e para as pessoas terem alguma ligação com ela, e percebo que o facto dela ser muito visível naquele período específico do ano vos dê ali um trunfo para fazerem atividades naquela altura, mas depois questiono-me então e no resto do ano, não ficou um bocado sem forma de chegar às pessoas? Não, e aí só fazer a questão dos nomes comuns, pronto, é muito interessante porque essa questão de inventar os nomes comuns tem a sua piada, só que a Vaca Loura descredibiliza isso tudo. A Vaca Loura tem 32 nomes comuns existentes no país. Por exemplo, em Lousada existe um nome que só existe em Lousada, que é Cornélia. Pronto, e depois eu fico um bocado. Eu não adoro criar nomes comuns quando sei que há uma espécie que realmente a população criou um nome, ou as várias populações de vários sítios criaram os seus nomes para as suas comunidades, e que quem sou eu para inventar um nome para uma espécie que se calhar nunca vai ser adotada. Acaba por não ser orgânico. Pronto, a vaca ruiva acabamos por fazer isso e tem tido algumas repercussões interessantes, mas pronto, não sei, é uma coisa que eu tenho em mim porque sei que a vaca loura tem 30 e tal nomes e não sei se faz sentido inventar um nome. Pronto, e até nós estamos a ter um impacto nisso. Pronto, a Vaca Loura, neste momento, devido ao impacto do projeto, há comunidades que estão a perder o nome, ou que achamos, começam a perder os nomes que existiam nas suas comunidades e começam a datar o Vaca Loura também. E estamos aqui a perder um bocadinho esta riqueza toponímica ligada à parte ambiental. Mas sobre as atividades, mais ou menos. Bem, nós conseguimos fazer coisas nas escolas e podemos ligar aos gigantes verdes e fazer atividades, outras ações. O problema e temos essas intenções, o problema o projeto é 100% voluntário desde o seu início e continua a ser. Não, tentamos de vez em quando alguns fundos, alguns apoios, mas não tínhamos tido ainda alguma sorte. Mas o que acontece é que nem sempre temos ou disponibilidade ou capacidade de criar os mecanismos todos que gostaríamos. E depois no verão temos um pico de atividade enorme, mas depois no inverno também estamos um bocadinho mais parados porque não conseguimos ir ver a espécie, porque temos outros a fazer. Por exemplo, eu tenho os gigantes verdes, então acabo por quase condicionar um bocado o inverno para os gigantes, o verão para a vaca loura, quando posso. E acabamos por até acalmar um bocado, porque o verão é mesmo muito intenso. Eu posso fazer só uma comparação. A nível de publicações, fizemos no Facebook, entre junho e agosto, conseguimos fazer 66 publicações que tiveram um alcance. Para o projeto foi brutal, foi quase meio milhão. O alcance cumulativo, quase meio milhão de pessoas alcançadas nas publicações. E isso também ajuda muito a ter muitos registros na altura, porque temos mesmo de ser ativos, mas depois no inverno também tentamos acalmar um bocado, porque é mesmo uma sobrecarga de trabalho nessa altura. E não queremos desaparecer, mas também tentamos reduzir um bocado o gás e pensar na estratégia do projeto. Mas é possível, temos é de conseguir dar esse salto. E obrigado pela pergunta. De nada. Tenho a Cristina Seabra que diz que em Açafares, Coimbra, havia muitas vacas ruivas e rinocerontes. Estão mais associados a que espécies? Pergunta ela. Sim. A vaca ruiva em particular é o Quercus vaginia, o carvalho português. Parece-nos. Pronto, dá muito pouca informação, até porque é uma espécie que só ocorre na Península Ibérica e pronto, falta muito conhecimento sobre a espécie. O rinoceronte é mais generalista, pode estar em vários tipos de árvores, gosta de quercus em geral, pode estar em sobreiros, pode estar um bocadinho por todo lado. O rinoceronte está em todo o país, mas é o desaparecimento de árvores de grande porte que leva a que isto aconteça. Árvores de grande porte, dizemos quercíneas de grande porte. Okay.
Tenho alguém que tem o nome de J. Costa, que Uhum. diz: em julho deste ano encontrei um site que tinha um protocolo para monitorização de 4 a 6 transets em 2 meses. Será que é o vosso? Sim. Pronto, É parece o que sim. nosso que vem da rede europeia e que já tem sido desbloqueado um bocadinho em vários sítios. Sim. Ok. Era a Julieta Costa, pronto, Sim. minha colega da CPE até. Há muitos Costas neste mundo, Julieta, não podia adivinhar. A Cristina Girão, a Cris, no chat, estava a perguntar se podia ligar o microfone e dizer qualquer coisa. Portanto, como somos pouquinhos, acho que se calhar vamos Vou arriscar. tirar aqui a partilha, que assim, quem Também quiser pode ser ligar que... câmaras, podemos nos ver todos. Pronto. Cristina, força, se quiser ligar o microfone e experimentar. Olá, João, obrigado. Olha, gostei imenso e aprendi imensa coisa. Eu sou colega da Helena Ceia no ICNF, sabes? E é assim, como eu estou com o site Natural PT, a vantagem dos nomes comuns, porque há espécies que não têm nomes comuns, e eu acho que era importante arranjar-se nomes comuns para as coisas, e basta um começar. Para a vaca loura não, porque tem, percebes? Mas para aquelas espécies que não têm nomes comuns, era importante arranjar-se em termos comunicacionais, porque os nomes científicos não dizem nada às pessoas. Estás a ver? Sim, sim. E portanto era essa a sugestão que eu fazia, não arranjar para aquelas que já têm, logicamente, até porque, como dizes e bem, há espécies que têm, eu lembro, já não sei que se é o chapim azul, tem se calhar algumas 60 nomes comuns em Portugal, mas para as outras, em termos comunicacionais, é muito importante. Eu falei na questão das ecoescolas, porque uma das temáticas que elas podem abordar é exatamente as florestas, percebes? E uma das hipóteses que se podia fazer era nos recreios da escola, nomeadamente naquelas zonas onde há vaca loura, criar-se alguns refúgios, percebes? Eu conheço a Margarida Gomes, por acaso quiseres falar com ela ou coisa assim, posso pôr-vos em contacto. Logicamente não estou a forçar em nada, só simplesmente a dar-vos uma sugestão que podia ser interessante. Pronto, olha, só para desejar boa sorte à vossa equipa e mais uma vez parabéns, ok? Obrigado. Sim. Temos muito interesse. É para já uma questão de perceber como é que podemos realmente fazer estas parcerias e alargar atividades. Mas o interesse é sempre imenso. Obrigado. Obrigada, Cristina. É sempre bom ver pessoas que também querem fazer com que estas coisas se propaguem, não é? A Cristina Seabra, pelos vistos no chat, também já ficou toda entusiasmada. Diz: excelente ideia essa da escola primária para aqui. Como saber mais? Pergunta se será no grupo Embaixadores. Sim. Julgo que A também Cristina, provavelmente sim, também já tem feito parte desta componente dos embaixadores. Depois falamos, Cristina, também melhor. Sim. Mais fácil. Pronto. Ok, diz a Cristina. Eu, entretanto, vou pôr também aqui no chat, mais uma vez, o link do site do projeto para poderem também clicar diretamente e pôr nos vossos favoritos, guardar e ir espreitar. Ups, acabei de pôr no sítio errado, peço desculpa. Vamos lá repetir isso. Agora sim, já devem todos estar a ver. Temos ainda mais 5 minutos se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ao João, saber melhor mais algum bocadinho sobre este projeto. Já parece-me que ganharam já um seguidor no Instagram, que o Carlos Alberto Horta diz: já estou a seguir no Instagram, portanto é sempre positivo. João, eu queria perguntar se há assim, o que é o maior desafio para este projeto? O que é que vocês veem pela frente? É é o facto de ser tudo depender de voluntários neste momento? Também. Agora, esta semana surgiu um novo desafio. Portanto, eu acabo de ser o coordenador do projeto e acabo de ter várias tarefas. Portanto, eu tive a boa notícia que vou ter uma bolsa de doutoramento. Então, o grande desafio vai ser perceber como é que vai ser gerir isto nos próximos anos. Ao mesmo tempo de um doutoramento. Portanto, não sei. Estamos em reformulação, um bocadinho interna também, porque temos vindo a crescer muito. Esta rede de embaixadores tem-nos trazido muitas coisas boas. Queremos potenciar isto. E na realidade, estas últimas semanas têm sido um bocado complicadas também por causa dos gigantes verdes. Estamos a fazer coisas brutais que entretanto saem para o público e nem tenho tido muito tempo para fechar. Por isso é que ainda nem consegui finalizar os mapas também de distribuição. Tem sido um bocado complicado. Mas acaba por ser isso, é perceber como é que podemos continuar a ter este impacto de forma orgânica e alargar o impacto que temos e realmente, acima de tudo, também implementar ações mais concretas de salvaguarda da espécie, por exemplo, na gestão florestal. Como é que podemos replicar ações para manter madeira morta nas florestas? Transportar algumas daquelas coisas que vocês estão a fazer, por exemplo, em Lousada na Câmara, não é? Para sim, outras regiões.
Sim. Pronto, entretanto, está a haver ali uma discussão paralela no chat em relação a canais de divulgação, se o Facebook ou o Instagram, qual é que será o melhor. Como pessoa de comunicação, acho que vou não entrar por aí. Acho que isso dava todo um outro webinar sobre comunicação e redes sociais. Mas quem estiver nestas plataformas pode seguir o projeto Vaca Loura, em ambas, parece-me, não é? E saber mais. Pronto, se não houver assim mais perguntas para o João, eu vou dar por encerrada a sessão. Vou agradecer ao João e a toda a gente do projeto Vaca Loura, que é um projeto que eu acho que tem feito, posto os caravelhos no mapa em Portugal, que acho que é uma coisa importante, e a importância da dinâmica das florestas. Queria então agradecer ao João por se ter juntado a nós no festival, agradecer-vos a vocês a vossa presença, convidá-los, ao João e aos outros participantes deste webinar, a descobrirem os outros webinars que vão ser postos no canal de YouTube do festival e a descobrirem aqueles que ainda temos a acontecer. Ainda temos webinars pela tarde de hoje e durante o dia da manhã. Se quiserem juntar-se a nós, é só irem ao site do festival, em birdwatchingsagres.com. Tem lá uma secção de festival online e onde podem encontrar os vários webinars, e nós vamos pôr diretamente na página de cada webinar aqueles que ainda têm vagas. Vamos lá pôr o link direto de acesso, portanto, mesmo que não se tenham inscrito, podem aproveitar. Quem se inscreveu tem direito à benesse de ter descontos nas lojas online do festival, portanto podem lá espreitar, não se esqueçam. E quem estiver perto de Sagres ainda pode também participar em atividades presenciais. Portanto, se quiserem dar um saltinho ao Forte do Beliche e inscrever-se em alguma atividade que ainda tenha vagas, também estão convidadíssimos a isso. Obrigada a todos e bom resto de mais uma vez, obrigado. pelo convite também. Obrigado a todos por estarem cá. Obrigado. Tchau. Com licença.